Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos estudando atualmente o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, um capítulo longo, né? E especificamente vendo aquela parábola, aquela narrativa de Jesus, o machal, né? O enigma que ele apresenta aos discípulos relativo à pesca, uma pesca no lago de Genezaré, a gente imagina, né? Em que a rede trouxe muitos peixes, os peixes são selecionados entre bons e maus, e essa é a metáfora que Jesus usa, mais uma metáfora para falar do reino dos céus. Então foram várias metáforas seguidas, né? Todas elas se utilizando desse recurso que é o machal, né? Que é a parábola, para apresentar aspectos, pontos diferentes, distintos, que reunidos, processados, meditados, refletidos, chegam a uma ideia do que vem a ser reino dos céus ou reino de Deus. Tá certo? Então esse é o propósito. Hoje Jesus fechou a lição. Ele fechou a narrativa. E aí ele vai falar um negócio que eu falo muito, que é, entenderam, gente? Não é assim? Eu falo sempre assim, entenderam, gente? Né? Então, quem é professor, né? Ou então a mãe, a dona de casa vai explicar uma tarefa doméstica para a filha mais jovem, né? E aí ela fala, e aí, filha, entendeu? Né? O professor, entenderam? Entenderam, turma? Por isso que o versículo de hoje é o versículo 51, que diz o seguinte: entendestes todas essas coisas? Diziam-lhe, sim. Então Jesus pergunta para os discípulos: entendestes todas essas coisas? E os discípulos respondiam, sim. Esse é o versículo que nós vamos estudar hoje. Bom, o grande desafio do estudo com Jesus, né, do esforço em torno da letra evangélica, dos textos sagrados, é esse esforço do entendimento. Porém, contudo, todavia, nós vamos ver agora, nós vamos recorrer um pouquinho à palavra, como ela se apresenta no original grego, para a gente entender o que é esse entendeste que o Haroldo colocou na tradução dele. E a gente vai ver que talvez uma palavra fosse até mais adequada que essa. Teríamos que ouvir o tradutor, né, para saber por que ele escolheu entendestes, né? Mas talvez uma palavra seja mais adequada que entendestes e é a palavra que nós vamos explorar hoje. Eu vou dizer o porquê. Existe uma razão para isso, né? Então, no versículo da tradução que nós estamos utilizando, que é do Haroldo, né, do Dutra Dias, da Federação Espírita Brasileira, a palavra que nós vamos grifar, selecionar para estudar é, de fato, entendestes. Só que nós vamos grifá-la para que possamos mergulhar no seu texto original em grego. Tá? Em grego, seria o sunekate. Sunekate seria a palavra. Que nada mais é que o verbo suniemi no pretérito. Entendendo? Na verdade, é suniemi no pretérito, sunekate, né? O que quer dizer? Sempre que tiver em grego essa preposição, né, que é mais que um prefixo, né, aí com a corruptela acaba se tornando uma palavra nova, se tornando uma espécie de introdução ao sentido da palavra, se é que eu estou me fazendo claro, né? Mas ela isoladamente é uma preposição, que é o sune, né? Ou sine, né? O sin ou sun, que quer dizer com, junto, tá?
Algumas pessoas escrevem sim, mas a pronúncia seria correta sum, né? Quer dizer junto, com. E M quer dizer reunido, ajuntado com. Então, seria basicamente pegar aquilo que está disperso, aquilo que está espalhado, aquilo que está fragmentado e reunir. Vamos imaginar, dar uma imagem que vocês vão entender melhor. Imagina várias pecinhas com quebra-cabeça espalhadas. Para você entender o que é a imagem, para aquilo fazer sentido para você, o que você tem que fazer com as pecinhas? Juntar tudo no mesmo lugar. Então você vai pegando, concatenando, né? Combinando uma forma com a outra, vendo o que se encaixa aqui, encaixa ali, e aí depois que você reúne aquilo, aí então aquilo passa a fazer sentido para você. Até então, quando está espalhado, não faz sentido nenhum. Então, quando você coloca tudo aquilo, todos aqueles dados, né, juntos, né, quando você reúne essas informações de forma, vamos dizer assim, integrada, né, aí você vai concluir aquilo e chega a um resultado final. Isso, basicamente, quando a gente fala de sentido, é um chamado movimento dialético. Você vai pegando várias informações, vários fatos, vai confrontando uma com a outra, né? Você tem uma tese, uma primeira informação, mas aí você consegue uma informação nova. Aí você confronta os dois fatos. Às vezes uma vai ser contrária à outra, é a antítese, né? Ou antitese. E aí você chega a uma síntese daquilo. Vou mencionar alguns trabalhos profissionais que vão ajudar vocês a entenderem o que seria isso em termos de sentidos, né? O investigador, um detetive, o que ele vai colecionando ao longo do inquérito? Pistas. Não é assim? Provas, não é? Ele vai reunindo aquilo. Vai reunindo depoimentos, o que um falou, o que o outro falando, então ele tem que dar ouvido para todos. Fatos, dados, números. Aí, à medida que ele vai reunindo aquilo, ele vai confrontando as pistas, as provas, até ele chegar num resultado final. Até ele chegar numa síntese. Numa conclusão. Não é assim? O historiador, agora vamos para a minha profissão, que recentemente foi regulamentada. Agora eu posso ter carteirinha de historiador, né? Até então não tinha. Então vamos pensar, por exemplo, no historiador. Ele pega uma carta antiga, entrevista alguém que viveu na época, não é assim? Ele pega um documento do Estado, ele pega um artefato, né, um resto de um navio encalhado, alguma coisa assim. Vai juntando essas coisas e a função dele é pegar essas várias informações, reuni-las e chegar numa conclusão. Olha, foi assim que aconteceu. Tá claro até aqui? Pois bem, essa palavra em grega, quando você pega a correspondente dela em latim, você vai ter que usar um outro prefixo em latim, que é o com, que é o equivalente ao sum ou sim, que é o junto, e o endere, que vem de era. Endere ou endera, vem de era. É uma planta. Quem já viu uma era? Dona Joana, que é especialista em plantas aí. O que a era faz na parede? Ela vai subindo pela parede, né? Pelo pergolado. Ela gruda. Então, com preendere. É quando você reúne as coisas e elas se juntam, elas se colam, como se fossem uma planta trepadeira. Entendeu?
ou não? Compreenderam ou não? Eu dei vários exemplos, não dei? Várias metáforas, não dei? Reúne tudo, junta as peças do vaso e pronto. O que é o compreender? É isso. O que Jesus está perguntando para os discípulos? Vocês compreenderam? Por isso que eu estou dizendo, talvez essa palavra, compreensão, no caso especificamente dessa pergunta e desse versículo, seja mais adequada mesmo do que a própria entendestes. Compreendestes? Por conta da palavra em grego, né? O verbo em grego, suniemi, que quer dizer reunir pedaços, juntar fatos, juntar dados, juntar conteúdos, juntar informações, pistas, juntar, reunir tudo, encaixar tudo de uma forma lógica, de uma forma coerente, para você então chegar a uma síntese, a uma conclusão. Jesus está perguntando aos discípulos se eles foram capazes de fazer isso. E o que eles respondem? Sim. Compreender é isso. Gente, daí Jesus falar tanto, ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir. O que equivale a dizer? Vocês sabem ouvir? Sabe o que é saber ouvir? Mas nesse sentido que Jesus está apresentando, tem aquele sujeito que pega uma primeira informação, um primeiro fato, se agarra nele, se prende nele e rejeita todos os outros. Ou seja, ele já tem um conceito. Quando você apresenta outros conceitos, outras possibilidades, outros pontos de vista, outros parâmetros, outros paradigmas, ele rejeita. É porque ele já tinha um conceito do qual ele não abre mão. Ele tem um pré-conceito. Entendeu? Ele é pré-conceituoso. Ele já tem um conceito e rejeita o resto. Por exemplo, ele tem um ideal de ser humano perfeito e rejeita todas as outras possibilidades de ser humano. Todos os outros pontos de vista, todas as outras características físicas, ele rejeita. O que é a compreensão? É quando você tem um conceito, mas vai colecionando outros conceitos. Por exemplo, sobre o que é o homem do ponto de vista físico. Eu já vi um homem louro do olho azul. De repente eu vi um homem baixo dos olhos puxados. Aí vi um homem negro do cabelo crespo. Aí vi um homem gordinho. Aí vi um homem magrinho. Eu vou colecionando essas várias informações e depois o que eu faço com elas todas? Reúno e colo uma na outra. Eu promovo um processo de integralização. Aí eu vou ter um homem inteiro, o ser humano, e vou ver quais são os aspectos físicos que definem um ser humano. Nesse processo, o que for diferença, eu descarto. O que for ponto em comum é o que constitui a definição de homem que eu vou ter. Todos choram, todos sangram, todos sofrem, todos são capazes de sorrir, todos são capazes de amar, todos são capazes de abraçar, todos são capazes de errar. Estão vendo? Mas eu só chego a essa conclusão depois que eu vi vários seres humanos. Que eu vivi, que eu me abri às inúmeras possibilidades de existência humana. Isso é compreensão. Jesus apresentou para os discípulos várias possibilidades de redenção humana, que é o reino do céu. Várias facetas, vários pontos de vista, vários ângulos e possibilidades de entendimento do que deve ser a redenção humana. E aí ele pergunta aos discípulos, vocês estão sendo capazes,
Vocês conseguiram pegar tudo isso que eu falei e chegar a uma conclusão, uma síntese? Vocês compreenderam? E eles disseram que sim. E quando o aspecto é compreender as pessoas no campo da coexistência, do existir com, existir junto, a compreensão é um fator vital. Porque olha só no que vai consistir a compreensão. E aí a gente volta para o tema do reino de Deus. Eu tenho que me colocar no lugar do outro e coletar informações sobre o que é ser o outro. O que é viver a vida dele, como diria a genialíssima Clarice Lispector, né? Que eu amo de paixão. Ela falou assim, para você me entender, você tem que calçar o meu sapato e andar a estrada que eu pisei. Enquanto você não calçar o meu sapato e pisar as ruas, as calçadas que eu pisei, você não é capaz de me entender. Então eu me projeto no outro, na vivência dele, me projeto na minha vivência, me projeto na posição daqueles que são prejudicados pelo outro, na posição daqueles que são prejudicados por mim, na posição daqueles que auxiliaram o outro, na posição daqueles que me auxiliaram, pego todas essas informações e reúno tudo. E chego a uma síntese. Naquela praça, quando os fariseus chegam e falam para Jesus, e aí, a gente deve apedrejar essa mulher ou não? O que Jesus faz naquele momento? Ele se projeta na posição da mulher, na posição do marido, na posição dos filhos. Se estiver se tratando de um adultério, né, isso não deixa muito claro. Ele se projeta na posição daqueles que estavam julgando, reúne isso e chega a uma síntese. Isso é capacidade de compreensão. Quando os seres humanos forem capazes, todos, de reunir dados e informações sobre os sentimentos dos seus semelhantes e chegar a uma síntese quanto a isso, uma síntese que equacione o outro e você, chegamos ao reino de Deus. Jesus pergunta para os discípulos, vocês são capazes disso? E eles disseram que sim. Das duas, uma. Ou eles entenderam e depois desentenderam, ou eles não entenderam e acharam que entenderam. Das duas, uma. Porque nesse grupo que disse sim estava Judas. E a semana passada nós estudamos Judas. E vimos que um tempo depois ele não tinha compreendido. Ele não foi capaz de equacionar a missão de Jesus com a necessidade de Israel, com a ambição romana, com o orgulho farisaico. Ele não foi capaz de reunir isso tudo e montar o quebra-cabeça. Ele não foi capaz. Ele teve uma visão pobre da situação. Ou seja, ele só conseguia enxergar a perspectiva da necessidade do povo de Israel. Só. E uma necessidade material. Ele não era capaz, por exemplo, de adicionar a isso o entendimento de que o espírito é imortal. Não. Então, sempre que você tem uma visão pobre da situação, deficitária, posso de novo usar o exemplo da pandemia? Tenho medo de começar a ficar chato com o exemplo da pandemia, mas é porque é alguma coisa tão viva para o nosso momento
E sem querer datar o estudo, né, mas fica um registro aí para daqui 20 anos, quem assistiu o Miudinho fala assim, olha, esse pessoal que estava estudando ali com a Luísa estava vivendo isso na época, né? Então vamos pegar o caso da pandemia. A máscara me incomoda. Ela machuca a minha orelha e eu respiro com dificuldade. Pronto, tem um primeiro dado, uma primeira informação. Uma informação relativa a quem? Eu. Certo? Agora uma informação em relação a outra. Se eu estiver com o vírus e não usar máscara, eu posso transmitir o vírus para uma outra pessoa. E essa pessoa não ter o mesmo grau de imunidade que eu tenho. E ele adoecer. Pronto. Agora eu tenho uma informação relacionada ao meu vizinho, por exemplo, que me dá bom dia na calçada. Se esse vizinho adoecer e for para o hospital, vai sobrecarregar o dia a dia já sobrecarregado do enfermeiro. Acrescentei agora um terceiro ponto de vista, que é o dia a dia, o cansaço, a exaustão, a tristeza do enfermeiro. Se acontecer do meu vizinho falecer, o que vai sentir o familiar dele? A esposa e os filhos? Vão chorar. Pronto, agora eu tenho mais um ponto de vista. Entenderam? Aí eu pego isso tudo, o meu desconforto, a fragilidade do vizinho, o cansaço do enfermeiro, a tristeza do familiar, e vou reunir isso tudo e chegar a uma síntese. E a síntese é o sofrimento de 3 contra o meu desconforto. O que deve prevalecer? Cheguei à síntese. Mesmo com desconforto, devo usar a máscara na hora de sair na calçada para colocar o lixo. E falar bom dia pro meu vizinho. Entenderam? Qual é o nome disso? Compreensão. Eu compreendi. Eu fui capaz de pegar o ponto de vista, a necessidade dos meus semelhantes e equacionar e harmonizar isso tudo. Aí eu posso dizer, eu sou uma pessoa compreensiva. Eu compreendi os vários ângulos, as várias possibilidades. Ficou claro isso, gente? Vamos avançar então agora para os textos que eu selecionei? Vamos começar então com o livro Atenção. Olha o título do livro. Atenção. Sempre que um professor, gente, falar assim, pessoal, atenção, ele está me alertando, me antecipando em relação à complexidade de um quadro. O que é a complexidade? Quanto mais pontos de vista, quanto mais perspectivas, quanto mais interesses, quanto mais necessidades estiverem envolvidas numa dada circunstância, mais complexa é aquela situação. Se um determinado problema envolve só eu e o meu marido, ele tem um grau X de complexidade. Mas se aquilo já envolve eu, meu marido, meus filhos, minha sogra, minha mãe, aí a coisa vai ficando mais complexa. Entenderam? Se eu falar para Juliana, domingo agora é Dia das Mães, o estudo vai passar depois, mas domingo agora é Dia das Mães. Vamos fazer um almoço, eu, você e o Francisco?
Aí os interesses. E aí, o que vai ser? Lasanha ou comida árabe? Quantos interesses estão em jogo? Dois. O casal. O Francisco não fala. Se nós colocar, ele come. Ou não come, né? Então, só tem dois interesses ali. Se eu chamar a minha mãe, pronto. Agora é um terceiro paladar. É um terceiro gosto. A escolha se tornou mais complexa. Então, antes de propor a questão do cardápio, eu vou ter que chamar as minhas duas companheiras de almoço e falar assim, gente, atenção, ó, presta atenção. Vamos decidir o cardápio? Porque se não fosse complexo, se eu desconsiderasse as duas, eu escolhia o que eu quero comer e pronto, elas vão comer o que eu quis escolher. É assim que a gente vive? Não é assim que a gente vive. Estão entendendo por que democracia é alguma coisa tão complexa? Por que a democracia é uma coisa tão complexa? Porque implica as pessoas sentarem, conversarem, debaterem e chegarem a um consenso, uma compreensão com base nos vários pontos de vista, não num único ponto de vista. Eu não posso ser autocrático com a Juliana e com a minha mãe e decidir o cardápio do Dia das Mães, até porque eu não sou mãe. Até porque eu não sou mãe. Daí o nome do livro do Emmanuel ser Atenção. E nesse livro intitulado Atenção, a lição 4, olha, a quarta lição do livro, intitulada Compreensão e Vida. A vida exige compreensão. Sabe por quê? Porque eu não vivo sozinho. Eu não sou o único ser vivo do planeta. Então, na hora de eu encarar a vida, eu tenho que considerar as necessidades e as demandas de todos os demais seres humanos. Encarnados são 7 bilhões e meio. E também os demais seres vivos. Eu tenho que levar em conta também o bem-estar da baleia, o bem-estar da árvore, o bem-estar dos peixes no rio. Não é assim? Do mico-leão dourado. Viver é isso. Por que São Francisco de Assis era um espírito tão sensível às necessidades da natureza? Chamava a chuva de irmã chuva, o vento de irmão vento, irmão lobo, irmão pardal. Porque era um espírito tão maduro, tão maduro, tão maduro, que ele queria compreender a vida nos seus mínimos detalhes. Desde os companheiros de cidade lá em Assis, né, os seus compatriotas, até os demais seres vivos. Olha que maturidade desse espírito. E queria compreender o todo. Não tem como estudar o item vida, o tema vida, sem você tentar entender melhor o que é compreensão. Daí a pergunta de Jesus para os discípulos nesse versículo 51. Compreendestes isso? E eles responderam, sim. Vamos ver o que o Emmanuel vai dizer então. Olha como ele começa. Pesquisemos os próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. Ele dá uma primeira tarefa. Conheça os seus sentimentos. Gente, são 2 passos para iniciar o processo de compreensão. Conhecer os seus sentimentos, depois conhecer os sentimentos do outro. E aí tentar encaixar as duas coisas. Nós geralmente não conseguimos sair do primeiro passo.
geralmente, normalmente, a gente não consegue nem se conhecer. Ou seja, o processo de compreensão nem inicia, nem começa. Nós não tomamos nem a primeira dose, então não adianta querer a segunda dose. Não é assim a vacina? Nós não tomamos nem a primeira. Que é conhecer a si mesmo. Eu e um parente não damos certo. A gente não pode estar no mesmo lugar que se a gente começar a falar sobre futebol, sai briga. Porque eu e a gente não se entende. Ora, para que haja um processo de compreensão ali, o primeiro passo é você se perguntar, o que eu sinto por ele? E não ter medo da resposta. Ah, eu mergulhei nos escaninhos da memória, abri o arquivo confidencial e me lembrei que uma vez a gente prestou o mesmo concurso público, ele passou e eu não. E aí eu tô desempregado e ele ganha uma grana. Porque ele é um concursado, não tem um cargo muito bom como funcionário público. Qual é o nome desse sentimento quando o sucesso material de alguém, por exemplo, te incomoda? Qual é o nome, Sueli? Inveja. Eu vou ter que parar na frente do espelho e falar assim, não importa quantos defeitos o outro tenha. Deve ter. Mas uma coisa é certa. Eu sinto inveja dele. Pronto, conheço meu sentimento. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Vamos ler de novo, olha só. Pesquisemos os próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. Eita, eu sou invejoso, eu tenho inveja dele. Agora eu vou avaliar o sentimento dele. Onde eu chego, ele levanta e sai de perto. Toda vez que eu vou falar, ele fecha a cara e faz uma careta. Agora eu sei o que ele sente por mim. Ele tem uma antipatia recíproca. É onde eu vou equacionar as duas coisas fazendo a seguinte pergunta. Não seria o caso dele ter percebido a minha inveja? Em algum momento eu deixei evidente que eu sinto inveja dele, e aí ele se tornou refratário à minha presença? Por isso, será que não é o caso? Olha, pela primeira vez, depois de 20 anos convivendo com ele, eu compreendi a situação. É isso. Matei a charada. Compreendi. Ele percebeu que eu me senti, que eu fiquei invejoso em relação ao emprego dele, e ele tem o pé atrás comigo. Ele não achou isso justo. Ficou chateado comigo. Estão vendo? Vamos avançar nesse texto do Emmanuel. Diante do, abre aspas, diante dos companheiros de experiência na terra, estende-lhes a beneficência da compreensão que lhes reerga o entendimento na estrada que lhes cabe trilhar. Fecha aspas. Aí o Emmanuel fala assim, tá, perante o outro, diante do outro, concede a esse outro o benefício da compreensão. Chama ele. Eita, mas tem que ser corajoso. Chama ele. Fala assim, fulano, queria falar com você. É o seguinte, eu não sei se você percebeu, mas tem uns 8 anos, 10 anos, que a gente não se dá muito bem. Eu andei pensando e refletindo, eu acho que eu sei o porquê. Aquela vez que você e eu, a gente prestou o concurso, eu senti uma coisa ruim quando você passou e eu não, e eu descobri que isso é inveja, que eu senti inveja de você.
E eu queria te pedir desculpa. Se você percebeu isso, se isso te causou desgosto, queria te pedir desculpa. E ver se a gente pode tentar começar essa relação novamente. Gente, vou perguntar para vocês aqui, e isso fica estendido ao pessoal que acompanha o canal. Se um companheiro te procura e com essa humildade joga limpo desse jeito, qual é a sua reação? Pode falar, o cara te ganha ou não ganha? É isso, Adel? Ganhou. Quem é que não vai se emocionar com um negócio desse? Ô, meu amigo, vamos esquecer isso. Eu te entendo. Eu também já senti isso por outra pessoa. Tá tudo certo. Né? E dá, como disse o Adel, como é que fecha essa compreensão? O selo, o carimbo da compreensão, o abraço. Aí você dá um abraço, né? Se não morar na mesma casa em tempo de pandemia, de máscara, depois dessa conversa, você só estende o cotovelinho do evangelho aqui, ó. Ó, dá aquela cotoveladinha fraterna, afetuosa. Fora da pandemia, dá um abraço apertado, gostoso. Pronto. É o que o Emmanuel está propondo. E ele avança dizendo assim, ó. Se não conseguimos de imediato fazer de nós aquilo que mais desejamos, e se muitas vezes no plano físico escapamos das piores situações a preço de lágrimas, não será justo exigir dos outros uma condição diferente da nossa. Mas vamos supor que eu não consigo. Que eu olhei no espelho, constatei a tal da inveja e falei assim, eu não dou conta de chegar, olhar no olho dele e admitir isso. Eu custei a fazer isso olhando no meu olho, olhando no espelho. Olhando no olho dele, não dou conta. Não dou conta. Mas eu estou falando disso. Um ato justo, nobre, pelo menos eu tenho que ter. Já que eu não dou conta, a partir de hoje, eu vou ser mais tolerante e paciente com alguém que eu perceba que sente a mesma coisa por mim e que também não dá conta de chegar em mim. Quando acontecer comigo, quando eu perceber que alguém tem inveja de mim, eu vou ser paciente, eu vou ter compreensão. Ora, como é que eu vou exigir que ele faça comigo algo que eu não dou conta de fazer com o outro? Isso é compreensão. Como é que eu vou exigir que o meu patrão me trate bem, seja polido comigo, se eu chego em casa e sou grosseiro com a minha esposa? Como? Certo? Aí nessa mesma linha de pensamento, mas aí no livro algo mais, né? A gente vai acrescentar algo mais a esse entendimento, né? No capítulo 28, o Emmanuel propõe um título que é isso que nós acabamos de explicar. Auto-julgamento. Auto-julgamento. Porque nós somos craque, show de bola, para julgar o outro. Para julgar o outro. Eu quero saber quem que falhou nessa pandemia que resultou em tantas mortes. Agora, aquela perguntinha,
Será que neste 1 ano e pouco eu dei alguma mancada? Essa pergunta poucos querem fazer. Será que eu dei alguma mancada? Hoje eu fui levar minha mãe para vacinar, né? Aí eu entrei, era um drive, como é que diz? Drive-thru, né? Tipo isso, né? E aí eu entrei na fila de carros com a minha mãezinha lá. Ah, mas a gente viu sujeito tentar furar a fila, a gente viu gente que descia do carro para bater papo, e aí na hora de andar a fila não andava, vimos de tudo. Aí eu fiquei pensando uma coisa que eu já tinha até comentado com a minha mãe. Fomos muito rápidos para desenvolver uma vacina. Mas estamos muito lentos para sermos vacinados. Será que é só por causa da distribuição da vacina? Como é que os brasileiros, os cidadãos, estão se comportando na fila? Sabemos ocupar um lugar na fila? Quando eu estou na fila, eu sou educado, eu sou gentil, sou cordial, sou responsável. Como é que eu me comporto na fila? Eu fico na fila falando com o de trás sobre o da frente? Como é que é? Né? Eu sou daquele que fala, ei, mas esse banco aqui é terrível, nossa senhora. Fila aqui é a tragédia. Ou eu sou aquele que na fila fico em prece, pedindo a Jesus, acalma essa turma. O moço, o atendente, o caixa do banco tá tão cansado. Ele tá sem almoçar. A moça que vai aplicar a vacina tá em pé até agora. Quando eu e minha mãe, a gente foi chegando, né, mãe? Minha mãe tá ouvindo ali. A gente foi chegando. Eu falei, mãe, a gente ficou na fila das 9 da manhã até 12h30. Até 12h30, né? Então foram 3 horas e meia. Eu falei, mãe, você já parou para pensar que aqueles enfermeiros lá que estão aplicando, eles estão em pé? Estão de pé, aplicando essas vacinas já tem 3 horas e meia. Isso é compreensão. Aí o Emmanuel pega esse auto-julgamento, né? Que é quando você deixa de reparar o que o outro faz e se foca em você e diz assim: se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor em direção à paz, que se te fará suporte à felicidade. Mas o que eu quero focar nessa frase é ele falar praticar compreensão. É uma questão de prática. A compreensão é um processo prático. E ele fecha esse parágrafo dizendo: se você se decidir, tomar a decisão de pôr em prática esse esforço compreensivo, você já está no caminho para a felicidade. Felicidade é quando você se torna competente, destro, habilidoso na prática da compreensão. Isso é felicidade. Quem não compreende sempre vai ter um motivo para ser infeliz. Ó, tem uma turma que gosta de anotar, anota essa, hein? Quem não compreende sempre vai ter um motivo ou outro para ser infeliz. Eu e a minha mãe, hoje na fila da vacinação, sempre que a gente não compreendesse, e aconteceu de momentos em que a gente não compreendeu a atitude do colega de fila, aquilo nos incomodou e se nos incomodou, nos tornou infeliz. Vamos dar outro exemplo? Trânsito. Sempre que alguém no trânsito fizer alguma coisa que eu não fui capaz de compreender, aquilo me irritou.
me tornou infeliz. Tô lá na rua, à noite, dirigindo. Aí alguém vem atrás e começa a dar sinal de luz, pedindo para eu dar passagem. Ah! Quem ele pensa que é? Aí eu ponho a mão para fora e grito: passa por cima! Quer dizer, você fala isso se o cara de trás for um Fusquinha, né? Se for uma Scania 112, você não fala. Mas aquilo me incomodou. Por quê? Porque eu não fui capaz de praticar a compreensão. Opa, será que há uma gestante em trabalho de parto? A pessoa está apressada, está angustiada para chegar no hospital? Será que é um pai que atrasou no serviço para buscar o filho na escola e a professora ligou que o filho está chorando lá e o pai está angustiado para pegar a criança? Entenderam? Aí a pessoa é educado? Não é. Mas talvez tenha um motivo para ele ter cometido aquela deseducação. Talvez ele nunca tenha feito isso. Seja a primeira vez. Olha, esses raciocínios é a compreensão praticada. Eu dou passagem, eu não estou com pressa, estou andando mais, né? Ele não pode passar o limite de velocidade, mas às vezes ele quer andar um pouquinho mais rápido que eu. Eu dou passagem, vou para o canto, ele passa. Vai com Deus, meu filho, vai em paz. Seja lá o motivo, que Jesus te proteja, te abençoe. Agora tem o paciente trevoso. O paciente da sombra. Você sabe como é que é? A minha mãe teve um instrutor de autoescola, lá em 1900 e bolinha, quando ela tentou aprender a dirigir. Acabou desistindo. E ela tinha um professor de autoescola. Naquele tempo que não tinha autoescola, sabe? Você contratava. Ali do bairro Fabrício, Adelmo, ali do nosso pedaço. O senhor Adelmo deve até saber quem é. Você ia lá, pagava e o sujeito entrava no seu carro para te ensinar a dirigir, né? Ele era famoso. E aí minha mãe conta que quando ela estava andando devagarzinho, o sujeito vinha atrás, dava sinal de luz, buzinava, e ela apavorava. E esse senhor falava: deixa ele, se tivesse com pressa, saísse mais cedo de casa. Mas não dava passagem. Quer dizer, isso é falta de caridade também, né? Porque é aquele paciente que irrita o outro. Porque eu imagino que o motorista atrás ficava pilhado, né? O certo é você sair do lado e deixar o outro passar, né? Saísse mais cedo de casa. Azar o seu. Isso é falta de caridade. É falta de compreensão. Continua, Emmanuel. Olha só que coisa maravilhosa que ele vai dizer agora. Para isso é imperioso te situes no lugar dos outros. Isso é muito difícil. Para isso é importante que você se situe no lugar do outro. Isso é muito difícil. Se situar no lugar do outro. Gente, eu fui síndico 1 ano da minha vida. Eram 4 apartamentos por andar, 3 andares. Nossa Senhora, só quem foi síndico sabe o quão isso é desafiador num condomínio. Se colocar no lugar do outro. Eu me lembro bem que eu tinha umas vizinhas embaixo, né? E elas ficavam irritadíssimas, porque no outro apartamento do andar delas, elas eram estudantes. E no outro apartamento do andar delas tinha uma mãe com um bebê recém-nascido que chorava. Aí elas falavam alto para eu escutar em cima, para tomar uma providência como síndico, né? Elas falavam assim: que criança insuportável, elas falavam. Era para a vizinha ouvir e para o síndico
ouvir e tomar providência. Juliana lembra bem disso. Elas gritavam, que criança insuportável! Hoje, que eu tenho um bebezinho, né? O Chicão, moleque doido, escandaloso de vez em quando, nossa senhora, é que eu sei o quão é difícil. Como é que uma criança tá chorando de cólica, tá chorando de dor, né? Tá enjoadinha, tá com febrinha, dor de ouvido. Você não fala pro seu filho, cala a boca, para de chorar. Aí você fica contando com a compreensão do vizinho. Você, às vezes, até por gentileza, vai lá no WhatsApp do prédio, no WhatsApp da rua e fala, gente, eu queria pedir desculpa, né? Isso também, aí entra a gentileza, né? O bom senso. Né? Você manda, gente, queria pedir desculpa, meu menino hoje tá com dorzinha de ouvido, ele tá chorando muito, queria pedir desculpa se ele tá incomodando, meu cachorrinho, ele tá com dorzinha, né? No dente dele, ele tá latindo mais que o normal, queria pedir desculpa. Cabe ao outro compreender, né? É o que o Emmanuel está falando. Se situar no lugar do outro. Ó, de quando em quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo. De vez em quando, se submeta a isso, se sujeite a isso. A quê? A estabelecer dentro de você um diálogo. O Aloísio bonzinho, com o Aloísio mau caráter, põe os dois para conversar. Deixa o seu lado melhor evangelizar o seu lado impaciente, incompreensivo, intolerante. Permita isso. Mas se você não promover esse diálogo interno, a voz que vai triunfar é aquela que mais grita dentro de você, né? Que é o passado. Que é o temperamento ruim do passado. E aí eu sentia falta de compreensão muitas vezes, até quando as pessoas iam na minha porta, e geralmente elas iam de noite, depois que chegavam no serviço, e eu dava aula à noite, então o ouvidão caridoso da história era a Juliana. Ela que tinha que ouvir. Seu Luiz, o senhor tem que tomar uma providência. Aí eu tinha que escutar. Gente, até hoje eu não sei que fase obsidiada foi essa que eu aceitei ser síndico. Não é uma tarefa para gente normal. Tem que ser um espírito muito evoluído. Eu admiro quem lida com isso com compreensão. Aí você tinha que ouvir. Eu chegava de noite cansada, a Juliana, dona fulana teve aí na porta, reclamou dos vizinhos. Aí você tinha que ir na porta do outro vizinho, pediu para baixar o som da televisão, tá muito alto. Aí você virava, fechava a porta, você escutava o outro falar assim, que síndico chato. Que síndico intolerável. E aí você tinha que equacionar isso tudo. Se colocar... ser síndico é um exercício de compreensão. Porque se no seu prédio tiver 12 apartamentos, e o seu for um deles, você tem que se colocar no lugar de 11 pessoas. 11 famílias. 11 apartamentos. Na reunião de condomínio, você vai equacionar, harmonizar, reunir tudo e chegar a um consenso. Isso não é fácil. O que eu estou falando de condomínio, de prédio, para não falar de centro espírita. Que é basicamente a mesma coisa. O centro espírita é um condomínio de tarefeiros do evangelho, onde o dirigente é o síndico. Equacionando, mediando os diversos pontos de vista. Porque na reunião de deliberação, todo mundo, por causa da prece inicial, em nome de Jesus, chama o irmão de irmãozinho.
Quando acaba a reunião, pega o WhatsApp, o telefone, liga no dirigente e fala assim, ó, fulano tá obsidiado. Cuidado que ele está sob influência negativa. Falta o quê? Compreensão. E aí, para a gente ir fechando, nós vamos no livro Busca e Acharás, de Emmanuel, capítulo 20, compreensão sempre. O Emmanuel diz assim, para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis. Olha que ele acrescentou um negócio agora que é desafiador. Ele falou compreender pessoas e situações. E acrescentou difíceis. Compreender o Chico Xavier era muito fácil. Nem tanto. Tinha coisas que o Chico fazia que estavam além da nossa compreensão. Né? Agora, compreender uma pessoa difícil. O que é uma pessoa difícil? É uma pessoa que não compreende. Então é compreender o incompreensível. É compreender quem não quer compreender. É aquela pessoa que se explica para ela as coisas, fala disso, fala daquilo, apresenta os vários pontos. Entendeu, fulano? Que nem Jesus falou com os discípulos. Entendestes? Que é o que deve ter acontecido com Jesus e os 12, que os 12 eram muito discípulos, ó, muito difíceis, né? Jesus chegou para eles, entendestes o que eu disse? Compreendestes o que eu disse? Sim! Dá um pouquinho, tá o Pedro falando do João. Dá um pouquinho, tá Judas reclamando de Tiago. Então aí Jesus tinha que fazer um esforço de compreensão. No caso de Jesus, sem esforço, né? Compreendia fácil. Então ele compreendia aquela incompreensão. O quanto eles não se compreendiam. Ele tinha que compreender isso. Por que eles não se compreendem? E aí o Emmanuel, ele acrescenta assim, quando a prova surja à frente, acerena-te e reflete. A prova pode ser conviver com outro, ou pode ser uma circunstância difícil, que você vai ter que compreender também. E o Emmanuel dá a dica. Primeiro, fica calmo. Respira. Medita. Reflete. Compreende. Compreende. É isso que ele está falando. Acerena-te e compreende. Porque com a cabeça quente, pilhado, você não compreende nem você mesmo. Você faz coisas irracionais, de uma falta de coerência assustadora. É onde depois que o sangue esfria, você fala assim, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça que eu fiz isso? A gente chega a falar com alguém, por que você não me impediu de fazer aquilo? Porque antes de refletir, você não foi capaz de acerenar. Respira, faz uma prece, faz uma leitura, escuta uma música, dá uma volta na praça. Se tiver isolamento, dá uma volta no quintal. Tira uma noite de sono, dorme, cochila, acorda. Tô mais calmo. Aí você vai refletir. E depois de refletir, você vai se colocando no lugar das pessoas, ponderando sobre a circunstância e compreendendo aquilo. Simples assim. E para a gente ir fechando, e perante os problemas de julgamento, onde estejas, usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade,
Porque o entendimento te suscitará compaixão e, compadecendo-te, acertarás. Que coisa incrível! Olha, o entendimento vai despertar em você a compaixão, compatos, a capacidade de sofrer com o sofrimento do outro, de sentir a mesma coisa. E aí, compreendendo e compadecendo-te do outro, não tem como não acertar. Você vai achar a dose, a medida em tudo. Vou dar um exemplo concreto. Educar filho, principalmente adolescente. Jovem, que é muito impulsivo. Você tem que fazer um exercício de compreensão para entender até o ato de incompreensão dele. Ô pai, eu quero um tênis novo. Aí você tenta explicar para ele, ó, filho, esse mês está apertado. Aí ele estrilha. É claro que você não vai se endividar para comprar o tal tênis, porque isso não é educar. O que você vai fazer é compreender. Não. Senta com ele e conversa. Meu filho, por que é tão importante para você ter esse tênis esse mês ainda? Essa semana ainda, esse final de semana ainda. Mas conversa com um olhar fraterno. Quem sabe se ele perceber em você esse esforço de empatia, ele não se abre. Não, pai, sabe o que é? É que eu custei a me apaixonar por uma moça. E eu tô muito apaixonado por ela. Eu queria ir bacana, assim, na festinha que vai ter lá da faculdade, lá do colégio. Eu queria impressionar ela com um tênis novo. Aí você tenta explicar para ele, ô meu filho, mas não é com um tênis novo que você vai conquistar o coração de alguém, não. Se ele não te entender, você compreende. Se botando no lugar dele e dizendo para si mesmo, eu já tive a idade dele e eu agia assim também. Aí você vai dizer, olha meu filho, eu compreendo você, eu te compreendo, mas eu não posso. Se você quiser ficar chateado com o pai, emburrado, eu vou entender. Mas eu não posso. Pronto. Não vai ter grito, não vai ter briga, ele vai ficar bicudo uns dias, aí ele vai decepcionar com essa moça, vai falar, não era pra mim, não era essa, vai chegar pra você e falar assim, ô pai, quase que eu te endividei, naquela festa a moça tava dando bola pra outro. Pronto. Ô filho, dá um abraço aqui, isso também acontece, eu te compreendo. Entenderam? É impossível você ter a vida em família sem briga. Agora, com essa atitude, com essa disposição, você vai reduzir em 70% as brigas. Você vai descobrir que 70% das brigas da sua casa, você podia ter evitado com um gesto de compreensão. Se colocando no lugar do outro. Não é? Olha só. O povo da internet, o canal, gosta quando eu dou esses exemplos vivos. Eu fico dando exemplos. Se eu começar a ficar inconveniente, vocês me falam, viu, gente? Vocês escrevem aqui no chat. Eu fiz um pão de mel. Um bolo pão de mel. Depois eu ponho a receita para vocês aí. Muito bom. E aí, hoje, depois do almoço, eu fui comer uma fatia do meu bolo pão de mel. E aí, eu descobri que o pão de mel, o lugar de cortar, ele era foi feito assim em forma inglesa, então tava bonitão, assim. Tudo torto. Eu percebi que a Juju partiu o pedaço dela quando ela foi comer com uma faca de mesa.
Aí eu peguei a faca e falei assim, ô Juju, quando você for partir o bolo, você usa a faca de serra, a faca certa. Se você usa a faca de mesa, aí espatifa tudo, deixa o bolo feio. Aí a Juju me respondeu assim, é que eu não achei a outra. Acho que ela estava suja. Que eu olhei, estava uma pilha de louça, e de fato, a faca que eu queria que ela usasse, estava lá suja. Aí eu peguei a faca que eu queria, lavei ela e falei pra Juju assim, era só ter lavado. Na hora que eu falei isso, eu pensei, só que a louça tá aí desde ontem sem lavar e você não lavou. Talvez se eu tivesse lavado a louça antes dela, ela teria a faca disponível para partir do jeito que eu queria. Eu exerci a compreensão, só que de forma tardia. Entendeu? Se eu tivesse compreendido, primeiro, olhado o bolo, me desagradou ela ter usado a faca de mesa, o talher, né? Me desagradou. Mas aí eu olhava para a louça e falei assim, mas ela não encontrou a faca porque estava suja e eu não lavei a louça. Sabe o que eu ia fazer? Porque eu não sou bobo? Ficar quietinho, falado nada. Ia lá caladinho, lavava a faca, usava ela certinho. Ainda para fazer uma média no Dia das Mães, falava, ô Juju, queria te pedir desculpa, porque eu vi que você usou a faca errada, mas é porque eu não tinha lavado a louça, você me desculpa. Sabe qual é o nome disso, gente? Compreensão. E compreensão é a forma mais elegante, mais educada de se praticar caridade. É a caridade no convívio. É isso. Até semana que vem.